Boa tarde, uma grande alegria estar aqui com todos. Agradecer inicialmente a ACESU, que convidou o time da Faculdade CDL, da Loja Conceito, para estar nesse webinar hoje, que eu achei o tema assim, muito legal, que é o marketing e vendas no ano mais desafiador das nossas vidas. Então, esse momento de pós-pandemia, a gente tem alguns desafios conquistados e outros tantos a conquistar, né? Queria agradecer aqui a presença da professora Paula Benício. Ana Paula, você está contando com um fã-clube muito grande, depois que deu aula lá no MBA, e não só por isso, mas pelo seu talento também. Ana Paula vai falar sobre criatividade e inovação. Agradecer a professora Maria do Céu, que essa daí caiu del mesmo, entrou na nossa faculdade CDL pela área da extensão, foi para a pós-graduação e agora ela já é até da graduação. Desencaixou tudo, né? E veio e entrou bem direitinho lá na faculdade CDL. E agradecer o Nelson Gurgel, que é um professor também muito top, lá da faculdade CDL, os alunos me perguntam nos bastidores, gente, como é que pode tanto ter tanta coisa boa, né? O Nelson aí que tem tanta dedicação ao varejo, à área de serviços, também vai dar a sua contribuição, falando sobre um tema muito da hora, que é o tema de vendas pela internet, vendas online, e eu aqui, a veterana da área de supermercados, né? Também tentando reinventar, eu vou dar algumas pinceladas sobre engajamento de equipe, o RH 4.0 e os de liderança que estão mais assertivos e, principalmente, minha marca registrada, a junção do marketing com o recursos humanos, tá? Então, agradeço também a JG, que nos presenteou com o kit Show Covid, né? E a JG, que é parceiro, talvez um dos primeiros parceiros da Loja Conceito, todos os produtos deles lá expostos, super inovador, super atinente nesse momento, né? Porque um dos produtos que a JG distribui é álcool gel, mas também eles têm essa espuma higienizadora que é fantástico, né? Gente, para dar início, o Romário, que é o nosso apoio aí da DHG, da Faculdade CDL, o Claudinho, eles já nos disseram que tem aí algumas pessoas já assistindo, que coisa boa, né? E eu queria ler para vocês um pequeno parágrafo que eu encontrei, e eu me lembro de todos os amigos supermercadistas, de todos os amigos varejistas. É um artigo rapidinho aqui sobre o delírio da febre, né? A equipe do Serviço Sanitário do Estado de São Paulo redigiu um comunicado à população com considerações já muito repetidas sobre os casos da pandemia. Este comunicado dizia que não existia meio profilático eficaz para deter qualquer gripe e que, através do isolamento absoluto, vamos conseguir ter um êxito na recuperação da saúde. Toda a profilaxia terá que ser tratada individualmente. E os principais canais de contaminação, ainda não estamos no marketing, são os canais de contaminação, é o nariz, a garganta e possivelmente essas são as portas de entrada da doença. No Rio, em Curitiba, e em Minas Gerais e em todas as outras capitais do Brasil e no interior também, todos se preocupam e se encontram alarmados. A situação se repetiu em várias instituições brasileiras, tendo que fechar as portas e trabalhar até mesmo de portas fechadas. Esse artigo está na revista Saúde e ele foi escrito em 1919. Vocês pensavam que era de 2019 ou de 2020? Pois ele fala sobre a gripe, a influenza, que foi chamado de gripe espanhola. Em 1919, o Brasil
já estava apanhando com essas histórias de pandemia. Então, para quem pensa que pandemia é coisa do século moderno, né? Não é. Talvez o que tenha acontecido é que a gente não aprendeu tão bem a lição, ou não guardou a história. Esses registros históricos são muito interessantes. Eu encontrei esse texto no livro de ciências da minha filha, que estuda no colégio aqui em Fortaleza. Eles abordaram essa semana esse texto, e, para minha surpresa, ele é de 1919. Né? Por que eu trouxe esse texto para cá? Para começar, falando que a gente já usa a internet já aí há uns 50 anos, né? Mas a gente nunca se oportunizou como devia da internet como um canal de vendas e de otimização dos resultados das lojas. Agora, diante da pandemia, a gente está aí correndo atrás das vendas online. Quem estava mais estruturado levou vantagem, e quem ainda não se estruturou correndo e está fazendo certo, porque tem que correr mesmo, não pode desistir, não pode parar. Para falar sobre esse tema de vendas remotas, vendas fora do ponto de venda, vendas pela internet, vendas online, e-commerce, negócios digitais, eu queria passar a palavra para o Nelson, porque o Nelson é o único homem aqui desse grupo, e como esse grupo aqui é muito decisivo, né? A gente vai deixar de lado o ladies first, vai deixar o later. Vamos chamar o nosso amigo o Nelson, o único rapaz aqui do grupo, para falar sobre negócios digitais. Nelson, contigo a palavra. Obrigada aí pela participação, já agradecendo. O Nelson não está aí, não? Ele caiu, foi? Desculpa, coisas de conferência, né? A gente esquece de ligar o microfone. Meire, obrigado pela apresentação. Eu queria agradecer pelo rapaz. Faz tempo que ninguém me chama de rapaz. Eu queria agradecer bastante por isso. Menino. Né, é um prazer estar aqui, né? Eu como professor da faculdade, né? E eu tenho um prazer muito grande de dar aula lá na faculdade. Eu me sinto em casa, né? Os alunos são muito legais, sempre as experiências foram muito ótimas, né? Muito bom estar aqui com a Cel mais uma vez, né? Que a gente já teve em outras histórias, com a Ana Benício também. É um prazer estar aqui com vocês. E eu queria falar hoje um pouco, Meire, sobre o e-commerce, né? O e-commerce ele virou protagonista, né, nos últimos meses. A partir de março, quando o varejo físico fechou, o e-commerce passou a ser protagonista. Protagonista tanto pelo lado do varejo, né, do varejista, que não tinha, ficou sem opção, né? Quem não tinha e-commerce teve que ter a partir daquele momento, não era muito... E já eu vou falar um pouquinho sobre e-commerce como um todo, né? O e-commerce é mais do que o próprio site, não é só isso, o e-commerce é todo um ecossistema, né? Então, e do lado do varejista que teve que se adaptar e o consumidor, né? Muita gente não comprava pelo e-commerce. E a gente sabe de várias pesquisas que isso é uma curva existe uma curva de crescimento, mas o Nordeste ele está um pouco atrás, né, do hábito de usar o comércio online, comparado com o Sudeste, o Sul e outras regiões. Então, a gente aqui no Nordeste, a gente teve um boom de acesso, né? As pessoas tiveram o e-commerce, o ecossistema como um todo, como uma única maneira de comprar, né? E comprar não só itens supérfluos ou itens que não eram de primeira necessidade. A gente está falando de itens de primeira necessidade. Por exemplo, eu gosto muito de dar esse exemplo pessoal meu. Eu sou uma pessoa digital, né? Compro tudo online, mas supermercado eu não ia para o supermercado, eu não comprava online. Eu achava estranho eu comprar uma banana, uma laranja online. Para mim era algo estranho. E eu passei, por necessidade, a comprar online. Hoje eu não pretendo mais voltar para o supermercado. Eu pretendo comprar online sempre, né? Porque eu aprendi, né? Eu criei esse hábito e eu vi que era um hábito bom. Então, assim como na minha experiência, tem muitas outras pessoas que tiveram que fazer a mesma coisa, né? Então, quer dizer, o e-commerce passou a ser protagonista. E aí agora a gente vai falar de e-commerce, Meire, entrando um pouco de como é a gestão desse e-commerce, né? Que eu acho que é o objetivo daqui, a gente não falar muito conceitualmente, mas vamos dizer, ok, vamos lá, eu tenho e-commerce, o que é que eu preciso fazer?
para criar o meu e-commerce? Ou eu já tenho e-commerce, onde é que eu preciso melhorar? Obviamente que a gente tem pouco tempo aqui, eu vou dar só uma pincelada, mas lá no final vai ter uma surpresa para a gente se aprofundar depois, né, Meire? E aí a gente, o e-commerce, pensando no e-commerce como um todo, tem dois aspectos. Tem um aspecto técnico, de tecnologia, que são as ferramentas, o que você precisa colocar, né? Você precisa plugar para poder funcionar, e os aspectos de gestão, né? Que é a operação dele em si, né? Que, por incrível que pareça, é a parte que eu acho mais complicada. Porque a parte técnica, você encontra pessoas para fazer isso, aquilo outro, você estuda e faz. A operação, a gestão, ela envolve tantas variáveis e são tantas peças para você colocar junto que é complicado. Então, é a parte mais difícil, que requer atenção sua no dia a dia, em tempo real, 100%. Sua, né, se você for em e-commerce pequeno, de você, sua e da sua equipe, enfim, como for a estrutura que você tem do seu e-commerce. Então, pensando no e-commerce, sob a ótica de gestão, né? As pessoas acham que montar o e-commerce é só comprar a plataforma, né? Bota a plataforma, joga os produtos lá dentro e pronto, né? Vamos começar a vender. Existe toda uma gama de complexidades dentro do e-commerce que a pessoa que vai passar a vender online, ela tem que aprender, ela tem que ter consciência que existe aquilo. A gente que vem do varejo físico, é inevitável a gente comparar com a loja física. Se eu vou montar uma loja física, eu tenho que ter a loja, eu tenho que ter o ar-condicionado, eu tenho que ter o sistema, eu tenho que ter o caixa, eu tenho que ter as pessoas, eu tenho que ter o planograma da loja, eu tenho que ter a vitrine, enfim, eu tenho que ter tudo aquilo que dentro da loja. Do e-commerce é a mesma coisa, né? Se você é um e-commerce pequeno, a tarefa é mais fácil, que você vai começar pequeno, às vezes é só você, já tem umas plataformas prontas e tudo. Quando você começa a crescer, aí a coisa fica mais complexa. Você começa a precisar de mais ferramentas, de precisar de mais pessoas, e o que é que eu digo sempre é precisar de expertise, né? Porque o gestor de e-commerce, ele precisa pensar no mix de produtos. O que é que eu vou vender, o que é que eu tenho em estoque, como é o meu estoque, como é o meu giro, né? Como quanto eu vendo, e se o estoque parar, como é que eu vou vender, como é que eu vou fazer, onde é que eu vou vender, para quem eu vou vender, né? Aí você pode dizer, é igual à loja física. É igual à loja física, porque o consumidor é o mesmo, né? As pessoas dizem, o consumidor online, o consumidor é a mesma pessoa. Então, que as complexidades são quase que as mesmas, né? Eu vou pensar no e-commerce, eu tenho que pensar na minha vitrine, né? A gente chama vitrine mesmo, né? A gente tem pessoas de visual merchandising online, ou seja, que é como é que a minha vitrine vai aparecer, que é o meu site, como é que eu vou entrar e vou ver e tá lá. Outro ponto são os banners. Eu, às vezes, não coloco adesivo de vitrine, eu coloco uma promoção na vitrine, no e-commerce tem os banners. Os banners são os primeiros pontos, se você pegar um mapa de calor, são os primeiros pontos que as pessoas mais clicam. Então, é ali que você tem que ter a sua preocupação de como é que você está passando, né? Como é que está chegando até o consumidor. E um ponto importantíssimo chama usabilidade. Tem que ser fácil entrar no e-commerce, você navegar, passar de página em página e você ir até a compra, fácil apertar nos botões e tudo. Então, é uma preocupação que a gente tem que ter. Tem que fazer testes, tem que olhar como é que essas pessoas estão clicando mais aqui ou ali, porque isso aí faz a diferença. Se a pessoa se perde no site, quando ela entra, provavelmente ela não volta mais, porque ela vai dizer que aquele site é muito confuso. Você tem que preocupar na divulgação, nas mídias que você vai fazer no marketing, o tráfego que você vai gerar para a loja. Na loja física a gente leva fluxo, né? Aqui a gente chama tráfego. Mas existe o contador de fluxo na loja, existe o contador de tráfego na loja virtual, né? Então o gestor de e-commerce, ele precisa pensar tudo isso. E aí já a Cel vai falar disso, mas ele precisa pensar na marca, ele precisa pensar no branding, né? Ele precisa pensar na entrega. Hoje a entrega é crítica no nosso país. Então ele precisa pensar na entrega, não é só colocar o produto. O produto a pessoa tem que comprar, mas ele tem que chegar no tempo
adequado, no tempo específico. Não pode, né, atrasar e tudo. E a gente sabe que tem problemas de entrega, problemas de logística, etc. A gente tem que lidar. E a gente tem que lidar com problemas. Tem que lidar com insatisfação do consumidor, tem que lidar com o saque, tem que lidar com o consumidor que não é nem sua responsabilidade, mas a entrega atrasou por causa de uma transportadora. Não é sua culpa, mas é sua responsabilidade, na verdade. Então, isso aí é você. Deixa eu te você. dizer, Nelson, cortando aqui um pouquinho, viu? Está tão empolgante o que está falando. Eu me lembrei que no aniversário do meu marido, em maio, né, eu comprei um smartphone para ele pela eBite, onde você trabalha. E quando vieram entregar, eu não estava em casa para passar o cartão. E em seguida recebi o link para eu pagar o link, parcelado e tudo, e com maior tranquilidade, a maior, assim, eu fiquei irritada e eu não podia deixar de fazer esse elogio aqui, né, pela eficiência, pela preocupação de o cliente não estar em casa, encontrou outro meio de entregar, mas não perdeu a venda e efetivou a venda e se preocupou com a satisfação do consumidor. Muito bem. E é isso aí que as tecnologias ajudam, né? Que as tecnologias ajudam. Que a tecnologia ela não é um fim, ela é um meio. Não adianta a tecnologia por si. Né? Você precisa usar a tecnologia para chegar ao seu fim, que é a experiência, a usabilidade e tal. O cliente não quer saber, o consumidor ele não quer saber o que está ali por trás de tecnologia. Ele quer a coisa simples no final, que foi o seu exemplo maravilhoso que você falou aí, foi ótimo. E aí, então, assim, pensando na gestão do e-commerce, voltando aqui para gestão, então, assim, a gente não vai conseguir detalhar, né, mas em uma linha geral, são esses pontos que a gente precisa se preocupar, os principais, e aí tem todo um detalhamento de conteúdos e tal que a gente pode fazer dentro de cada um desses pontos. E aí a gente pensa no e-commerce, aí chega o e-commerce como ecossistema. Para ser bem direto, as pessoas sempre me perguntam qual é a diferença do e-commerce e da loja virtual? A loja virtual é o seu site, é a loja, é o que está ali, é o www alguma coisa. O e-commerce é o ecossistema. As redes sociais, se você vende pelas redes sociais, faz parte do e-commerce. Se você vende pelo WhatsApp, faz parte do e-commerce. Então, todo o ecossistema digital que vai levar para a tua loja, tudo aquilo ali é o ecossistema de e-commerce. E a gente hoje considera, digo hoje porque é um conceito bem novo, essa coisa, né, de o e-commerce ser o ecossistema. A gente considera hoje todo esse ecossistema e-commerce, porque a pessoa pode... Hoje a gente vende pelas redes sociais, hoje a gente vende pelo WhatsApp, e agora mais do que nunca, né? Então, isso tudo é e-commerce. Então, se você vende por esses canais, você está fazendo e-commerce também. E aí a gente, né, tem todo uma gama de conteúdo em cima disso. E aí tem um outro pilar muito importante do e-commerce. Olha, eu falei um pouco sobre gestão já, né? Eu falei um pouco sobre a diferença do e-commerce e da loja virtual. E eu queria falar agora rapidamente de plataformas e ferramentas, que é um dos maiores gargalos em gerenciar o e-commerce. É o que eu costumo dizer que é a ponta do iceberg. Porque quando você vê a ponta do iceberg, você vê só a loja, o marketing, a rede social, você vê só aquilo ali. Por baixo daquilo ali tem um ferramental gigantesco. Né? Eu tenho ferramenta de transporte e frete para calcular o frete inteligente para o consumidor, qual é o melhor frete. É uma ferramenta que eu plugo lá no meu e-commerce. Eu tenho uma ferramenta de antifraude para evitar que tenha fraudes, né? Para cartão de crédito, para evitar que tenha roubo, né? Alguém clonou o cartão e usou. Então, eu tenho ferramenta de antifraude. Se eu trabalho no marketplace, se eu trabalho com marketplace, eu tenho que ter uma ferramenta que me conecte com os meus parceiros marketplace. Eu tenho que ter uma ferramenta de busca. Muitas vezes aquela busca que você faz no site, você tem uma ferramenta robusta para que a busca seja precisa. Eu preciso de uma ferramenta de pagamento, né, que a gente chama gateway de pagamento. Eu preciso com cartão de crédito, etc., boleto, eu preciso ter aquilo. Enfim, e algumas outras ferramentas que eu posso plugar, mas essas são as principais que eu falo. Então, isso tudo gera custo também. Cada ferramenta dessa eu tenho que pagar. Então, assim, se você é pequeno, você compra uma solução completa, paga um valor. Mas se você vai crescendo, você começa
a ter essas preocupações. E tudo isso vai impactar na tua gestão. Então, plataformas e ferramentas é uma preocupação importante no e-commerce. E aí a gente chega na performance digital, no marketing, né? Que é onde a gente não adianta a gente ter só o produto na loja se a gente não alcança as pessoas. Então, a gente precisa alcançar essas pessoas. E aí a gente tem vários canais para isso. A gente tem Google, a gente tem WhatsApp, a gente tem Facebook Ads, a gente tem Instagram Ads, tem Google Display, tem Google Meu Negócio, tem mídia programática, então, enfim, tem uma gama de mídias que a gente pode fazer, de canais que a gente pode usar para chegar até o consumidor. E aí é um outro ponto importante. Quem é o meu consumidor? Quem é o meu cliente? Né? Para quem eu vou vender? Quem é a minha persona? Que eu vou montar todas as minhas campanhas baseadas nessa persona? Né? Qual é o meu posicionamento enquanto empresa online, e-commerce que vende tudo. Então, eu tenho que ter essas preocupações. Obviamente que eu tenho que começar por aí. Né? Eu falei depois, mas a primeira coisa que a gente tem que pensar é quem é o consumidor, para depois eu vender para essa pessoa. E eu tenho certeza que a Cel vai falar um pouquinho disso daí já, né? Que é o tema dela. E aí tem as métricas. Gente, a gente não consegue... O e-commerce ele é baseado em métrica. E a métrica do e-commerce é fácil. O varejo físico, ele às vezes você tem dificuldade de medir alguma coisa ou outra. Né? O impacto e tal, você tem. O e-commerce não. Você mede os usuários, os novos usuários, a conversão, o ROI, quantidade de impressões, quantidade de cliques, né? O faturamento em si. Então, você tem tudo lá. Então, é importante você ajustar estratégias de acordo com essas métricas. E tem um ponto importantíssimo, que é o meu último ponto que eu queria destacar aqui nessa breve explanação do e-commerce, que é a usabilidade e a experiência. É o mais importante. Tem muito e-commerce que a gente entra e a gente se perde dentro dele. Né? Eu não sei se vocês notaram, tudo eu falo que é o mais importante, é porque eu não sei dizer, a gente não consegue. É tudo tão importante que a gente não consegue nem dizer o que é o mais importante. Mas esse é o mais importante, né? Que é a usabilidade. Né? Até coisas simples, como aquele botãozinho de vender, de comprar, que você clica, que a gente chama call to action, que é quando a pessoa clica e segue, né, dentro da jornada, até a posição dele, a cor dele, onde ele tem que estar, a palavra que ele tem que estar, que está escrita ali. Então, tudo isso tem que ter uma preocupação grande, porque isso é que chama de usabilidade, que a experiência ela tem que ser fluida. A pessoa, quando entra e quer comprar, ela não pode se perder dentro do site. Ela tem que entrar, ela tem que encontrar rápido o que ela procura e, com poucos cliques, ela chegar no carrinho de compras. Né? Porque, senão, ela fica pelo meio do caminho. Então, esse é um ponto que se precisa pensar muito. Quando você vai construir um e-commerce, você precisa olhar no detalhe. Onde é que está a barra? Como é que estão suas categorias? Onde é que está a busca? Como é que está o banner? Como é que ele está vendo? Quantos banners eu tenho? O tempo de carregamento de cada banner? Né? Se eles estão bem ou não? Como é que estão as minhas promoções? As minhas ofertas? É importante, tem ferramentas gratuitas de você ver o mapa de calor, onde é que as pessoas estão clicando mais. Então, aquela zona ali é sua zona quente, tipo loja. Loja a gente fala zona quente e loja física. A gente fala zona quente e zona fria. Aqui também. Então, você tem ferramenta gratuita para medir, até mais fácil do que na loja, né? Então, você vai e vê. Então, você tem que fazer essas mudanças constantemente para garantir uma usabilidade e uma experiência melhor. Né? Então, assim, eu acho que eu bombardeei vocês assim de informação, mas só para fazer aqui um fechamento, né? Os pontos, assim, pensando em e-commerce, os pontos principais que eu levantei aqui é a gestão, o e-commerce sob a ótica de gestão. É importante gerir, é importante acompanhar, é importante medir, né? Conhecer o ecossistema de e-commerce. O e-commerce não é só a lojinha lá no site www.merijane.com.br. Ela é mais do que isso, ela é um ecossistema, né? É importante. As plataformas e ferramentas que você precisa ter. Às vezes você não pode ter tudo, mas qual é o básico, mínimo que você precisa ter para ter um e-commerce decente? Né? Para não fazer raiva para o seu consumidor, né? E fazer com que ele volte.
Você precisa se preocupar muito com a performance digital, que é a alma do negócio, né? E aí, em performance digital, tem um passo antes que eu digo, que é definir a sua persona e ver o seu posicionamento, é importante para você saber quem você vai atingir, né, através da sua performance. Hoje a gente não chama mídia, hoje a gente não chama publicidade online, como a gente chamava há poucos anos. Hoje a gente chama performance digital, que tem o Google e tal, como eu já falei. As métricas, o que não é medido, como é que você sabe se deu certo? Então, você precisa monitorar as métricas em tempo real e ter uma preocupação grande com a usabilidade e a experiência. Então, obviamente que a gente podia que o tema e-commerce daria um MBA, né? Olha aí, a dica, daria um MBA, mas eu queria só levantar esses pontos que eu considero os mais importantes, né, quando se fala em e-commerce. E tem um outro ponto que eu não mencionei, que eu vou mencionar agora, que chama a cultura digital, né? O e-commerce ele vem a reboque de uma transformação digital que tem como base a cultura digital. E aí eu faço uma pergunta para a Ana. Ana, eu vou lhe fazer uma pergunta da prova, né? Fala para a gente, né, como é que estimular a criatividade pode ajudar esse processo de transformação digital dos negócios e da cultura digital? Como é que a criatividade entra nessa história? Porque eu sei que a criatividade é fundamental. Sim, obrigada pela pergunta ótima. Agradecer, Merijane, e todos vocês, alunos, né, e professores que estão nos acompanhando agora. Né? Bom, é importante a gente entender e desmistificar bastante o conceito de criatividade, né? Porque a gente imagina criatividade ligada a dons artísticos, sobrenaturais, e, na verdade, criatividade se resume à solução de problemas. Então, se você tem problema, né, e consegue resolvê-los, de alguma forma você está exercitando a tua criatividade, né? E o engraçado, eu vi uma frase do Walter Longo, né, alguns dias atrás, que me marcou muito, né? Que inovação é muito mais uma questão de ótica do que de fibra ótica. E você falou muito bem, né? A gente tem a tecnologia como meio. Essa tecnologia é desenvolvida por pessoas e usada por pessoas em outra ponta, né? Então, por mais que a gente esteja aí nesse burburinho de inovações tecnológicas constantes, muitas delas disruptivas, elas precisam ser pensadas por pessoas e para pessoas. E aí a criatividade, ela vem com uma força muito grande, né? Inclusive é apontada pelo National Research Council como uma das habilidades do século XXI, né? Então, estimular times criativos é essencial para que você tenha essa flexibilidade e agilidade. Você acabou de falar de ferramentas para implementação de e-commerce que são até disponibilizadas gratuitamente, né? Então, eu preciso estimular as minhas equipes a construir esse repertório, a conhecer essas ferramentas, para fazer as combinações certas e me ajudar a desenvolver esse caminho, né, de transformação digital. Então, se libertar um pouco dessas verdades absolutas, né, e abrir o nosso olhar, esse xoxin, né, olhar de criança, de aprendedor, que é essencial para que a gente consiga sobreviver nesse ambiente complexo, incerto, né, que a gente tanto fala aí nas aulas e hoje percebe, né, na pele os efeitos desse processo. Então, sim, criatividade, solução de problemas, nada sobrenatural nesse processo. E a melhor parte disso tudo, Nelson, é que a gente pode desenvolver a criatividade, né? Existem ferramentas que nos ajudam a ampliar esse nosso mindset, a ampliar, a construir esse repertório, a fazer combinações. O Murilo Gun, ele fala uma coisa muito bacana. Ele, vamos fazer o seguinte, para tirar de uma vez por todas o peso da palavra criatividade, vamos substituir esse criar, que é pesado, né? Como se dependesse de uma pessoa trazer a solução, vamos substituir por combinatividade. São combinações de elementos ali que a gente vai testar e validar.
E eu achei isso incrível, porque é exatamente isso. Quanto mais repertório eu tenho, mais combinações eu consigo fazer e consigo validar isso, tá? Porque aqui é importante também a gente diferenciar uma inovação de uma invenção, né? Muitas ideias, elas existem, são até interessantes, mas elas não são viáveis economicamente, ou não são desejáveis para as pessoas, ou não têm as ferramentas tecnológicas para produzi-las, né? Então é importante a gente entender isso, tá? Um exemplo disso, vou até pegar aqui essa espuma higienizadora. Olha que bacana, a gente vive num momento onde só se fala em álcool em gel. Álcool em gel, criaram até uma palavra só, né? Álcool em gel. Olha que bacana, como o cearense, de modo muito particular, é criativo, né, meu povo? E aí, mas o álcool em gel, ele é tão necessário nesse momento, mas ele também causa alguns transtornos, aquela melequinha, né? Ele não é muitas vezes cheiroso, né? Então, esse produto da Above, essa espuma higienizadora, ela seca rápido, ela é cheirosa e ela ainda é hidratante, olha só. Mata vários coelhinhos com uma cajadada só, né? Então, substituir o álcool em gel por um produto como esse, isso aqui é um produto que materializa combinatividade. Eu combinei hidratante, perfume, a necessidade de higienização e materializei em um produto. Ana, né? Então, tá uma coisinha aqui, que pegando aí esse gancho, né? Aonde é que esses produtos, né? Nas lojas dos nossos amigos supermercadistas, né? E é parceiro da loja Conceito. Então, olha, a gente também está sendo assistido pela Associação de Supermercados da Bahia. Os amigos da Bahia estão nos assistindo. Terra boa, saudade. Aí, a Madalena Matos, a Marília Marinho e outros tantos alunos aí de vocês. Ana, sua palestra está muito boa, tá? E eu queria dizer a vocês que a Ana começou lá na faculdade como nossa aluna. Foi Aluna do primeiro MBA de marketing. Em 2012. Hoje ela tem mestrado pela UES, é professora da pós-graduação e da extensão, né? E é um verdadeiro talento nessa área de inovação e criatividade. Só um adendo aí, Ana, que eu não podia deixar de dizer que você foi nossa aluna e agora é nossa professora. Eu tenho muito orgulho, né? A Faculdade CDL tem uma marca muito importante na minha vida, no meu desenvolvimento, né? Da minha missão, do meu propósito, né? Tanto quanto aluna e eterna aprendedora, sempre seremos alunos, né? Acabei de aprender tanto com o Nelson, já estou doida para fazer, né, mais cursos e disciplinas com ele, né? A gente trocar muita figurinha, né? Então, é importante a gente entender isso. Tá bom? Que a criatividade, ela existe para solucionar problemas, mas eu só soluciono problemas se eu me abro para entendê-los, né? Porque hoje a gente tem bloqueios, né, muito fortes na formação da nossa subjetividade que nos limitam ali na primeira resposta. Então a gente se contenta com o que sempre foi. Porque sempre foi assim, né? Que a Carol Dweck coloca como mindset fixo, né? A síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, Gabriela. Mas na verdade a gente precisa desenvolver um mindset de crescimento. E é isso que dá essa dinâmica de flexibilidade. Então, para solucionar problemas, eu preciso compreendê-los. Para compreendê-los, eu preciso dessa conexão muito próxima com o meu público, né? E aí tem tudo a ver com o que o Nelson falou. Gente, parece até que foi combinado, nem foi, né? Nem foi, né? Então, assim, tem tudo a ver com compreender a jornada do meu consumidor. Não faz o menor sentido a gente pensar ou online ou offline, não faz o menor sentido. Né? A jornada é uma só, ela é on e off, e esse ciclo ele não finaliza, por isso que o marketing hoje não trabalha mais relações transacionais, trabalha relacionamento, né? Então saiu do paradigma transacional para o paradigma relacional, e olha que bacana, não é mais o relacionamento só das marcas com os clientes, é o relacionamento dos clientes com os seus produtos e serviços, é o relacionamento dos clientes entre si, que formam comunidades, que falam. Então, assim, é uma gama ampliada de relacionamentos que eu preciso conhecer e estar próximo. No cenário de varejo, acho que foi a Marta Gabriel que trouxe esse dado do Eric Nordstrom, que mais de 50% das vendas em lojas envolvem interações digitais na jornada.
Ou seja, lá na avaliação de alternativas já foi feita uma pesquisa, o cliente já chegou sabendo alguma coisa, né? E com um processo de tomada de decisão já amadurecido de alguma forma. E por um outro lado, mais de 1/3 das vendas online envolvem lojas físicas na jornada. Então eu tenho o tempo todo essa dinâmica on-off, né? Que o Rafael Kiso da MLabs ele chama de on-life, né, que acontece, e eu preciso conhecer e me debruçar com esse olhar curioso, com esse olhar aprendedor. Né? E aí tem algumas ferramentas de design thinking que a gente utiliza, que nos ajudam a pensar nesse relacionamento, né, dos clientes, não só com os produtos e serviços, mas com os problemas que eles estão resolvendo, com o benefício, com os atributos principais. Então, a gente faz todo um processo de investigação mesmo. E nesse processo, você não repete. Existe uma metodologia, mas as soluções são todas diferentes, né? Quanto mais aberto, hoje a gente fala até de open innovation, né? Quanto mais mentes pensantes, então deixa de ser responsabilidade e peso de uma pessoa só e passa a ser cada vez mais colaborativo, né? Essa colaboração, ela também é catalisadora desse processo, então é muito importante a gente estimular a criatividade como soluções diversas para problemas, também estimulando esse pensar coletivo e colaborativo. Né? É importante a gente entender também que existe um processo criativo, esse processo criativo a gente tem como destrinchá-lo por etapas, e cada etapa ajudar a conduzir, né, pessoas e times, né, a desenvolver esse pensamento, esse olhar de aprendedor, esse olhar criativo e desenhar essas soluções juntos, né? É para isso que a gente está aqui, para aprender fazendo, né? Aprender junto, conduzir um grande processo criativo que nos ajude a desenvolver soluções de problemas, não somente mercadológicas, mas também organizacionais, né? Problemas, eles fazem parte da nossa vida, a gente precisa parar de fugir dos problemas e encarar os problemas como grandes oportunidades, né? E só para fechar um pouquinho a minha fala, eu queria trazer mais alguns dados para a gente entender que não é um processo tão simples assim a gente trabalhar essa mudança de olhar. Hoje a gente vive um gap de percepção muito grande, né, entre o que as empresas percebem como entrega de valor e relevante para o seu público e o que de fato elas entregam. Existe uma empresa que chama Bain & Company, que é uma das maiores pesquisadoras de comportamento do consumidor no mundo, né, que ela nos traz um gap de 72%, né, entre o que os CEOs acham que entregam de proposta de valor e o que, de fato, os consumidores percebem como valor. Então, assim, a gente tem prismas de visão aí diferenciados, distorcidos. Então, não é só pensar nos serviços pelo olhar do cliente, com foco no cliente, pelo foco do cliente, né? Então, é desenvolver o serviço e o produto com o olhar do cliente mesmo, não com o que eu acho que o cliente pensa ou sobre mim, tá certo? E esse gap de percepção, o Bill McDermott, que é CEO da SAP, em 2019 ele transformou isso num prejuízo de 1,3 trilhão de dólares na economia, né? E o Neil Martin, em um livro Hábitos de Consumo, ele traz para a gente que 80% dos produtos eles são descontinuados no primeiro ano de lançamento de vendas, né? Justamente por problemas aí nesse processo criativo, nesse processo de compreensão do problema, no divergir para convergir, né? E toda essa imersão no nosso público, pensando sempre de pessoas para pessoas. Então, desenvolver a criatividade é essencial para você que quer se manter competitivo e em destaque nesse mercado, né? Inclusive, né, já preparando aqui o terreno para a entrada da Supercell, né? O Jeff Bezos, ele traz as experiências como um novo campo de diferenciação das marcas, das lojas, né? Justamente nessa interação on e offline. E aí, Céu, eu pergunto para você, nesse momento tão desafiador, qual é a importância, né? Ou qual o primeiro passo para uma pessoa, né? Ou para um empresário, ou para uma pessoa desenvolver sua marca própria? Né? Qual é a dica que você dá aí para essa abertura de trabalho de branding?
Eita, uma boa tarde a todos. Palmas aí, né, também, né, para vocês. Eu quero dizer que é um desafio. Além da gente estar falando sobre desafio aqui, eu quero dizer que é um desafio falar depois do Nelson, falar depois da Ana Paula, tá? Desafio muito grande. Foi muito bom ouvi-los, né? Muito aprendizado mesmo, muita prática. Concordo com o que vocês falaram, né? O Nelson trouxe muita expertise aí da gestão, né? Das ferramentas, bem para a nossa prática. Ana Paula trouxe aí o que eu também acredito sobre criatividade, solução de problemas, né? E olhar do público, a questão do design thinking, olhar, colocar as lentes efetivas, né? Desse cliente. Então, quando a gente fala de marcas hoje nesse cenário tão desafiador, por onde começar, né? Alguns também me perguntaram assim, nunca trabalhei a minha marca e agora quero trabalhar, será que isso vale fazer isso agora, né? Já que a gente está num cenário de pandemia e tudo, eu disse, comece, né? As marcas que já vinham sendo trabalhadas, já vinham sendo geridas de uma forma efetivamente profissional, elas saem na frente, né? Por quê? Porque construíram um relacionamento com o seu público. Por quê? Porque quando eu faço a gestão da minha marca, e aí o empresário tem que pensar nisso, ele está fazendo a gestão de um ativo intangível que é sustentável e de longo prazo. Olha só. E aí o que a Ana falou, né? A Ana Benício falou, Ana Paula Benício, ela disse, a gente não trabalha mais o foco no transacional, a gente trabalha o foco aí nas pessoas, no relacionamento. Então, por onde começar essa gestão da marca? Eu diria, né, sempre nas consultorias e tudo, e nos treinamentos e cursos com os alunos, eu sempre falo que comece pelo propósito, né? E o que seria efetivamente esse propósito? Que a gente tem ouvido falar tanto, a gente sabe, mas como fazer, como identificar esse propósito? Entender efetivamente o que ele é, né? O propósito é aquilo que traz a razão do ser do seu negócio e da sua marca. Né? É ele que traz um sentido, que traz um fator de transformação, né? Algo que a sua marca possa fazer para transformar uma realidade, né? Para fazer uma entrega efetiva de valor, para até usar o termo que a Ana Benício colocou, né? A Paula colocou, precisa ter valor, e precisa que esse valor seja verdadeiro. O propósito é assim, ele é genuíno. Né? Eu gosto muito de uma metáfora que eu uso sempre, que o propósito é aquela pedrinha que você joga num lago e que ele sai reverberando para as pessoas, para o seu público interno, que aí eu já vou preparando aqui o terreno um pouquinho para a Mary, que vai falar tão bem da questão da liderança, porque quando a gente fala de marca, não tem como esquecer os colaboradores, ela nasce de dentro mesmo, né, de dentro da organização. As pessoas têm que entender o sentido delas ali, tem que acreditar, é preciso acreditar, tá? Porque não é mais transacional. Então, o propósito, ele tem essa função, ele tem esse papel. E hoje, até na seleção de profissionais, se trabalha muito isso, a questão de selecionar por propósito. Você vai trabalhar no meu negócio porque o seu propósito conecta com o propósito da minha marca. Isso vai fazer com que você tenha um clima organizacional melhor, uma redução de turnover, enfim, vários pontos positivos. Então, eu diria que comece pelo propósito, identifique qual é o seu propósito, qual é a transformação que você faz para a realidade onde você está. Não precisa necessariamente ser algo tão grandioso, mas algo que transforme em certa medida, né, e que seja verdadeiro e que seja genuíno, né? Então, isso é muito importante, que as pessoas sintam a verdade ali, tá? Então, comece pelo propósito, depois traga as pessoas juntas, né, dentro dessa gestão de marca. Então, identifique as personas, como o Nelson bem falou, né? Eu preciso não mais olhar só com o olhar do público-alvo, quem é o meu público-alvo, é um público do gênero tal, que mora em tal localidade, que tem tal idade. Não, trabalhe como uma pessoa, um perfil ideal de consumidor, que é a sua persona, dê um nome para ele Não sei se a Cel caiu a conexão dela. Gelou. Então,
Aí, Oi? voltou. Tá me ouvindo? Deu uma congelada, certo? Deu uma congelada. Ah, e eu parei onde, Nelson? Me ajuda aí. Estava começando a falar do nome, a pessoa tem que ter nome, aí fica... Pronto, certo. Então, a gente não trabalha mais só como público-alvo, mas a gente trabalha como persona mesmo. Então, identifique quem é o seu público. E aí, trace o perfil dele como uma pessoa. Ela tem um nome, ela tem uma idade, ela tem gostos, né, as preferências dela. Então, o produto que você vai desenvolver vai ser voltado para ela, para esse perfil, tá? Fica muito mais fácil do seu comercial entender, dos seus colaboradores entenderem também as ações que estão sendo feitas. Por quê? Porque você identifica, né, efetivamente quem é essa pessoa. E aí, olhar na construção da marca também não tem como fugir de olhar para a concorrência. Para quê? Para olhar um espaço onde ela não esteja atuando, né? Encontrar as lacunas aí. Então, porque a gente já entra aqui numa estratégia super importante do marketing, que é o posicionamento. Eu preciso posicionar a minha marca no mercado, eu preciso ensinar o meu consumidor, ao meu mercado, os meus colaboradores, os meus fornecedores, o que é que a minha marca faz, qual é a entrega que ela faz, quais são os benefícios, quais são os valores que ela tem, né? Então, isso é o posicionamento. Para eu fazer isso, eu tenho que encontrar o que o meu concorrente não faz, ver o que o meu cliente quer e o que a minha empresa efetivamente consegue entregar. E aí eu vou puxar esse dado que a Ana trouxe tão bem, de 72%, né, Ana? Foi 72% das pessoas, existe um gap, na realidade, esse gap que ela trouxe, 72% das pessoas não enxergam que as empresas acham que estão entregando. Tem um problema aí, isso é um problema de alinhamento estratégico. Né? O seu negócio, a estratégia do seu negócio não está conseguindo entregar aquela promessa que a marca está fazendo. Não tem como. Aí a comunicação lá na ponta está comunicando algo que a marca está prometendo, mas o negócio não consegue entregar. Então, esse gap está aí. Muitas vezes você vê um empresário que chega e diz, eu quero trabalhar minhas redes sociais. Sim, trabalhe suas redes sociais, mas não basta só as redes sociais. Você tem que fazer todo um trabalho por trás de estratégia de marca mesmo e o seu negócio, né? Então, não tem como, não é só chegar e postar no Instagram e tá resolvido. Não, você tem toda uma construção aí de marca que precisa ser feita, tá? Então, olhar para esse posicionamento, definir esse posicionamento, faça a gestão dessa imagem que você quer construir, né? Essa lacuna que você quer entrar no mercado, para o consumidor lhe perceber da forma que você quer ser percebido. Faça isso de uma forma deliberada, de uma forma estratégica e planejada, tá? E aí, só para a gente finalizando até pela questão do tempo, para eu dar um espaço para a minha amiga Mary, a questão das identidades. Quando eu vou fazer gestão de marca, eu preciso construir a minha identidade verbal. Como é que a minha marca vai falar? É como uma pessoa mesmo. Ela tem um jeito de falar, ela tem um tom de voz, ela tem palavras proprietárias, ela tem, inclusive, palavras proibidas. Tem aquilo que ela não pode dizer, porque vai reforçar a concorrência. Enfim, tudo isso é pensado, né? Quais são as hashtags, os slogans, enfim. E a identidade visual, que geralmente, quando se pensa em marca, pensa só nela, né? No símbolo, nas cores, nas fontes que vão ser utilizadas, que são as letras, né? Então, pensar também como essa marca vai se vestir, como é que ela vai se apresentar visualmente. Então, eu diria que, em síntese, aí, de uma forma bastante rápida, como vou usar o termo que o meu amigo Nelson usou, dava para ser um MBA todinho, né? A gente tem, inclusive, MBAs de gestão de marca. Então, é só um resumo dos pontos principais, elencando aqui para uma ordem, nascendo do propósito, e sem esquecer das pessoas. Sem pessoas, a gente não faz nada, né? Então, é para elas mesmas que a gente faz a gestão da marca, tá? Então, e aí eu queria já trazer a minha amiga Mary Jane aqui, com a pergunta, né, Mary, aí, como é que a gente consegue engajar as pessoas, né, para que elas efetivamente tragam resultados para a empresa, para que elas efetivamente entendam aí esse propósito de marca? Então, como é que a gente faz engajamento? Como é que a gente faz isso? Obrigada, Cé, uma pergunta muito oportuna. A gente tem tantas coisas boas aí para
para desenvolver tanta criatividade. O mundo do varejo, ele é repleto de informações que precisam ser limpadas e as pessoas precisam estar preparadas para fazer esse garimpo. Mais do que isso, precisam estar preparadas para trabalhar em equipe, trabalhar em times, né? E esse é um outro grande e velho desafio, E, assim, a gente procura trabalhar o engajamento da equipe e depois o degrau maior, que é o comprometimento da equipe, através da gestão do clima. Eu, pelo menos, a empresa que eu chego para trabalhar, ou para fazer tutoria, para colaborar, né, que na verdade a gente colabora, a primeira coisa que eu procuro identificar é como está o clima. Não é exatamente o chão que eu estou pisando, mas o clima que eu vou estar entrando, onde é que eu estou me metendo, né? Como é que é esse clima? E dificilmente o clima está 100%. E agora, nesse período de pandemia, que o ar ficou tão mais rarefeito, né? A gente tão preocupado, assim, mas dentro desse cenário também de muita acolcho, de muita crise, também permite muita transformação, né? E a transformação vem a partir das pessoas, né? Você pode correr para a ferramenta que for, se a galerinha da equipe não comprar a ideia, o pessoal do marketing pode fazer o plano mais bonito, mais caprichado do mundo. O encarte, o pessoal do supermercado gosta muito do encarte, porque os clientes gostam muito de encarte, né? Encarte físico, e agora a gente está para os encartes virtuais, para as promoções virtuais, mas se a galera lá do ponto de venda não comprar a ideia, o cliente chega dentro da loja perguntando pela promoção, e isso é clássico. E é o tempo avassalador, porque bota tudo por água abaixo, né? Que promoção? O cliente pergunta, e a promoção tal? Ele diz, que promoção? Não estou sabendo não. Vou perguntar para o gerente. Aí vai atrás do gerente, o gerente saiu para o almoço. Então, é desesperador, né? Investimento grande em mídia, mas também precisa investir nas pessoas. E tudo começa pelo clima. Eu acho que foi o Nelson que falou aí sobre a ponta do iceberg, né? Na gestão de pessoas, no RH 4.0 também a gente analisa muito a ponta do iceberg. O que a gente consegue enxergar quando a gente está assim de fora, que a gente está chegando com o cliente, é só a ponta do iceberg. O relacionamento de toda aquela equipe, do que está por trás, é que é onde mora o perigo. É onde mora o perigo, mas também é onde moram as soluções. Porque se a equipe está arejada, bem integrada, a coisa vai fluir muito mais. Mas não é fácil. Como também não é fácil construir uma marca, como não é fácil construir o e-commerce, né? Mas para a gente ter melhores resultados, é como a Ana Paula disse, as pessoas precisam trabalhar de uma forma mais criativa, mas as pessoas não criam se elas estiverem sob muita pressão. Sob pressão, são boa, a gente cria, a gente produz, a gente inventa e reinventa, né? Eu gosto de citar o Paulo Freire, que ele diz, a necessidade gera a criatividade. Essa minha frase é a frase do Paulo Freire que eu peguei para mim, eu uso, é quase que histórica. Mas, diante de pressão, de estresse, de falta de confiança, de um clima pesado na equipe, as pessoas não criam. As pessoas entram numa reunião muda e saem caladas, sem ter coragem mais de dar a contribuição, com medo de estar falando algo esdrúxulo, algo que vai ser motivo de cota ou de alguma, como se fosse uma falta grave, dizer alguma bobagem. Então, a gente começa a cortar a criatividade das pessoas. Se o líder quer ter melhores resultados, equipes criativas, ele tem que preparar a escuta, ele tem que saber ouvir, ele tem que deixar ouvir, até para ele poder entender o mindset dele, colaborador, por que ele está falando assim. Nesses momentos, eu já participei assim, de muitas reuniões em que estava ali do lado do líder dizendo, não fala nada, deixa eles falarem, segura a onda, você fala no final, que a gente é muito, né? Os líderes são muito orais, querem falar muito, e no final a gente, se não teve ideias maravilhosas, criativas,
mas a gente vai entender como é que está o pensamento daquele funcionário e poder alinhar melhor com a estratégia da empresa. É importante que o RH se alinhe ao marketing e, por sua vez, alinhe a área comercial, a gestão de compras, ao pessoal da logística, para que todos estejam assim, né? Porque a gente tem pessoas experts, mas que a gente consiga fazer um time de experts, né? Não só pessoas experts, mas uma equipe expert. E aí sim a gente começa a ter resultados assim extraordinários a partir das pessoas. São as pessoas que a gente leva as soluções, mas os colaboradores, os times, eles são exatamente pessoas, hein, que vão ser aqueles geradores e os que vão usar as ferramentas que geram ações. E é isso que a gente está atrás, né? A gente analisa, assim, as tendências. Eu tenho ficado muito perto do professor Marcos Brown, por exemplo. A gente está construindo junto os cenários e tendências, a disciplina que vai abrir o MBA no próximo dia 1 de agosto, e a gente está vendo quais são as tendências. A gente já mudou esse programa umas 2 vezes, porque o cenário está mudando muito. Mas em todos os segmentos do varejo estão acontecendo grandes transformações. Mas são grandes transformações, mas a partir de coisas tão tênues. As pessoas ficaram muito tempo no isolamento, em casa, mais à vontade. Então, o estilo de roupa que as pessoas vão estar usando a partir de agora são mais confortáveis. As pessoas viram que é importante estar num formato mais confortável. Os sapatos, a tendência são os sapatos mais baixos e não os sapatos altos. Dificilmente a gente vai ver pessoas trabalhando na empresa. Às vezes eu fico impressionada com o pessoal que vai trabalhar, passa 8 horas trabalhando e o salto é desse tamanho, né? As pessoas estão procurando por sapatos mais confortáveis. Ele pode ter até um salto, mas ele tem que ser confortável, porque as pessoas estão querendo mais isso. Gente, é um resgate impressionante. Artesanato local e a valorização das pessoas do local, profissionais do local em todo o mundo. Na França, eles estão com um movimento maravilhoso de valorização da música francesa. Quem gostar de música boa pode escutar o Benjamin Biolay, o CD do Benjamin Biolay, que é um francês, está impressionante, riquíssimo. E a França tinha passado por um período de valorização muito da música norte-americana. E agora eles estão usando o próprio, né? O próprio artista do local. Não só na França, mas isso também está acontecendo na Argentina. Quer ver outro segmento que está mudando muito? É o segmento de imobiliária. Conversei com das imobiliárias, eu me empolgo tanto que fica até com a garganta seca. O pessoal das imobiliárias está falando que os clientes que moram em apartamentos estão procurando casas maiores, logicamente, depois de quase 90 dias, né, estão pensando em casas maiores. E a gente estava entrevistando até um empresário jovem, e ele disse: eu estou morando agora no Eusébio, pagando a mesma coisa que eu pagava no meu apartamento, que era um apartamento menor, no Meireles, mas lá no Eusébio, porque eu tenho uma casa maior. Então, as pessoas estão procurando mais essa condição, a gente tem que estar antenado do mercado. E, como a gente está aqui junto com a galera principal da público que está nos da ACESU, nos supermercados, o cliente está procurando as facilidades. Eu visito todos os amigos supermercadistas. Está aí uma cliente que não é mais tão fiel, né? Mas a gente tem aquela coisa de procurar o melhor que a gente encontra em termos de serviço, preço. Os clientes estão necessitando muito de agilidade no ponto de venda. Eles precisam entrar rápido e sair ligeiro. Totalmente diferente do que eu trabalhava há um tempo atrás na área de marketing de empresa de varejo supermercadista, né, no Pinheiro, e a gente dizia que tinha que ter música ambiente, tinha que ter pontos de contato para o cliente, continua precisando ter, mas era para o cliente demorar mais dentro do ponto de venda. Quanto mais tempo ele demorasse, mais ele comprava. E agora
é diferente. Ele quer entrar e sair rápido. Então, a eficácia da equipe de colaboradores, eu estou tirando o chapéu para eles, porque nesse período aí que eles estiveram, praticamente a única loja que estava funcionando era o supermercado, né? Fizeram um trabalho belíssimo. E agora, muito cuidado, porque a curva está descendo, graças a Deus a curva está descendo, mas as pessoas têm uma tendência de perder um pouco o embalo e a preocupação da proteção à saúde, né? Então, o pessoal está todo mundo muito exausto, não pode baixar a guarda, amigos supermercadistas, não pode baixar a guarda, continue fazendo esse belíssimo de cuidado com a limpeza, com a higiene, com a equipe, se preocupe com o outro. Mas eu estava falando que eu tenho visitado as lojas de supermercado e algumas coisas aqui, eu não quero puxar a orelha, mas já puxando, tem que ter mais cuidado com a precificação, né? A gente não pode mais ter um preço diferente no cartaz e no expositor outro, e quando passar, deixa ser outro preço. Tem que estar muito sincronizado. Tem que se preocupar muito com a de estacionamento fácil para o cliente, né? Tem que se preocupar com a venda no e-commerce. Teve 2 amigas, que eu sou muito ligada aos supermercados, que elas estavam fazendo a experiência de compra no online, e quando chegava no finalzinho da compra, ela queria um produto, e aparecia 11. Aí ela foi para um outro site de um outro supermercado, no finalzinho da compra, comprar um produto, um quilo de arroz, aparecia 11. De novo, o mesmo produto. Eu sei com meus colegas, né, para ver o que estava acontecendo, porque o cliente também, os clientes que compram no online, mas tem outros clientes que nunca compraram, e eles querem ter uma experiência, eles têm que sentir confiança, eles têm que se sentir seguro, para eles irem até o fim. Então, a gente não pode, a gente tem que testar muito para não deixar passar essa insegurança, aí a gente perde aquela venda, até aquele cliente, né? Ao contrário que, quando ele tem uma experiência positiva, como o Nelson estava falando na venda do e-commerce, ele vai conseguir ir além e fazer uma propaganda, e a melhor propaganda continua sendo o boca a boca, né? Eu comecei aqui o webinar falando sobre a questão da matéria sobre saúde e pandemia de 1919. Naquela época, a gente não tinha espuma, né? A espuma higienizadora. Naquela época a gente não tinha o gel, nem tinha as máscaras cirúrgicas que hoje a gente já tem, as máscaras que compra na farmácia, e tem todo tipo de marca aí, né? Que é outra tendência do mercado e do varejo. E a gente tem esses produtos dentro de casa, eles estão em exposição nos supermercados, e a gente precisa dar mais visibilidade a isso. Inclusive, a gente precisa divulgar isso para a nossa equipe. Equipes precisam se apropriar, precisam conhecer o que estão vendendo, né? Não está podendo fazer degustação dentro do ponto de venda, realmente não é recomendado no momento, mas mais do que nunca os colaboradores, equipes precisam estar antenadas de conhecer cada produto, de cada item. Parcerizar com os fornecedores é palavra de ordem para a gente poder viabilizar experiências boas e otimização das vendas, que é o que todos nós estamos precisando, né? Boas vendas, porque as vendas caíram em tudo quanto é segmento. Supermercado continua vendendo, mas não estava vendendo principalmente os produtos de primeira necessidade, né? Porque as pessoas estavam temerosas, e estão ainda muito temerosas. O mercado, o cenário, não é de tanto, assim, oportunidade de emprego, está difícil. Então, as pessoas estão muito temerosas, estão fazendo uma compra mais resumida. Então, a engenharia e a inteligência da promoção tem que ser, assim, muito bem interpretada, né? E a tua marca, como disse a Cel, tem que ser uma marca fiável, uma marca que inspire, né? Que você vai naquele ponto de venda, ou que você navega para aquele ponto de venda online, que você sabe que ali você vai ter respostas de confiança, que você vai ter produtos de excelência e com preços justos.
As equipes precisam estar engajadas, e eu, respondendo aqui a pergunta da Cel, eu estiquei a baladeira, mas eu acho que eu dei uma explanação assim, de como desenvolver esse comprometimento e esse engajamento das equipes, né? A gente antes ouvia muito time after time, e agora a gente tem que estar ligado no after team, né? Times e outros times, são vários times que tem dentro da loja. É o time da área comercial integrado com o time da área de RH, integrado com o time da área de logística, integrado com o time da operação de loja, que é tão importante. Então, o engajamento de todos, porque conflito vai existir. Tem um amigo que ele diz assim, eu sou a favor do conflito e sou contra o confronto. Né? Eu também, é preciso ter conflito, até para gerar criatividade, para gerar soluções, é preciso ter um conflito, vem dos problemas, mas a gente não pode perder a perspectiva de que todos estamos na mesma empresa, todos estamos fazendo parte do time e saber trabalhar do time. Tem a hora que eu vou mais no front, tem uma hora que eu, como membro da equipe, vou estar mais no back, tenho que respeitar essas diferenças de saberes, eu tenho que saber conviver bem com o clima adequado, dentro da convivência melhor possível, para no final das contas eu dizer, eu quero continuar fazendo parte dessa equipe. E essa é a grande sacada, né? Pensando nisso, aqui a Faculdade CDL está desenvolvendo, através da Loja Conceito, uma série de cursos, módulos, e esse time que está aqui com vocês, a gente preparou com muito carinho e ainda contou com a ajuda de um outro top, que é o Pado Bracioli, que é o gigante na operação de loja. Se a Ana Paula puder colocar aí o folder, a gente vai estar com um curso super legal, um módulo de branding com a Maria do Céu, o módulo de criatividade e inovação com a Ana Paula Benício, o módulo de negócios digitais com o Nelson Gurgel, e liderança de equipes RH 4.0, né? Liderança transformada com propósito, com a Merijane que vos fala. Esses cursos, a gente vai estar fazendo um combo. Esse combo, você compra os 5 cursos e você paga por 4. Deixo aí a dica. Ana Paula, obrigada, pode até tirar aí para a gente fazer umas considerações finais sobre o nosso webinar. E eu queria abrir aqui, eu queria agradecer a Cláudia, que é diretora de Recursos Humanos da ACESU, e queria agradecer ao Salles, que é o braço forte lá da ACESU também, e o presidente, o nosso querido Gerardo Albuquerque, que nos oportunizou com esse momento, né? Vou deixar agora com a Cel, com a Ana e com o Nelson, para eles fazerem também as considerações finais e dar um tchauzinho final. E eu também já vou encerrando aqui, agradecendo a presença e a paciência e a audiência. Obrigada, pessoal. Ana. Bom, primeiro agradecer a todos, né, os nossos parceiros aí, o Nelson, Cel, você, Merijane, né, que é essa pessoa tão acessível, né, e tão visionária, sempre fazendo aí as combinações entre nós, sempre pensando no melhor para o público da CDL. Né, agradecer a CESU, né, e todos que estão nos assistindo, a Jotugé, o seu José do Egito, né, que nos mandou uns kits lindos, né, uma mensagem tão fofa, personalizada para cada um, né, esse carinho são coisas que não têm preço, né, dizer que é sempre uma alegria estar aqui. E, por último, eu queria só falar uma coisa, a gente está falando muito de novo normal, novo normal, novo normal. Né? O normal, ele segue normas, regras, né? Ele é fixo, ele é estático. Então, por que a gente não passa a enxergar esse novo normal como um novo natural, né? Como um olhar mesmo para nós, um olhar para o outro, e deixar fluir, né? Deixar fluir de forma inteligente. Trabalhar de forma inteligente é trabalhar de forma criativa, é perceber o fluxo e se posicionar da melhor forma possível nesse fluxo natural, tá bom? Um beijo grande a todos, aguardamos vocês nos cursos, hein? Tem que levar o combo, já viu que tudo ligado aqui, todos os temas são conectados, não dá para separar, né?
Beijo, pessoal. Céu, você, Céu. Eu acho que é assim mesmo, né, Ana? Tudo junto e misturado. Tem que ser aí no combo. Agradecer, é sempre uma felicidade grande a gente estar aqui compartilhando e aprendendo tanto, né? É realmente ter esse olhar de aprendiz, né? Ter esse olhar de novato, eu chamo, é o olhar do novato. É sempre muito bom a gente construir essa jornada. Agradecer aí a Merijane, realmente a Merijane é uma liderança, né, fez toda a conexão aí, os temas e tudo. Agradecer ao Nelson, é sempre muito bom estar dividindo esse espaço com o Nelson, eu sempre aprendo muito, né, um espaço virtual, né, Nelson, ainda, mas a gente vai se encontrar, se Deus quiser, aí fisicamente. Ana, foi um prazer grande, né, estar aqui com você. Um prazer aí também sobre criatividade, é um universo que me inspira muito, né? Parabéns pelas suas colocações, Meire, aí sobre as pessoas, né? Eu digo sempre, não tem como fazer gestão de marca se não fizer gestão de pessoas, não tem como, não tem mesmo, não tem segredo, o caminho é esse. E agradecer aí aos nossos participantes, a CESU, é sempre muito bom estar com vocês, né, aí na pessoa da Cláudia, seu José do Egito, eu fiquei emocionada com a cartinha mesmo, eu fiquei emocionada, né, tão personalizada, com tanto carinho, é isso que é gestão de marca, é aí que a gente vê a humanização, é aí que a gente sente, não estou com a minha aqui, mas tá aí, é personalizada, a minha tá ali na sala. Vou ficar devendo a minha está nos meus stories no Instagram. Muito obrigada, é isso mesmo que é gestão de marca, esse toque especial, esse detalhe que é tão importante, né? Tão humano. Eu senti as pessoas, eu senti o cuidado quando eu recebi a cartinha, então eu queria muito agradecer a todos vocês, fiquem com Deus, muito obrigada. Bom, eu acho que eu vou repetir todos os agradecimentos, né, que não podia ser diferente. Céu, é sempre maravilhoso dividir contigo. Eu falo uma coisa, tu complementa, tu falas, eu complemento, e a gente não combina nada, né? Então, somos bem sintonizados. Ana, fiquei encantado com a sua fala, nunca tinha te visto assim, dividir a tela contigo, mas foi encantadora e inspiradora. Parabéns, muito, muito obrigado pela essa fala. A querida chefa Merijane, né, muito obrigado, querida, por esse convite. É sempre um prazer estar aqui. A gente tem uma parceria já longa, né, então pode contar comigo sempre. E é um prazer estar aqui com a Faculdade de CDL, que é uma casa. Eu me sinto extremamente confortável com a CDL. Além da Faculdade de CDL, eu já, né, tenho vínculos com a CDL já há algum tempo. Queria agradecer a JG também, claro, né? A carta, eu fiquei encantado com a carta, muito simpático, muito delicado, né? Estou com meus kits aqui em cima da mesa, muito obrigado, né? A CESU, né? Queria agradecer também a CESU pelo apoio, e aí eu queria deixar só uma mensagem antes de eu ir embora, né? É algo que talvez eu não tenha falado muito na minha fala, mas tanto a Ana como a Cel e a Merijane falaram que o consumidor, ele não é uma entidade, ele é uma pessoa. E ele tem que estar no centro. Porque quando a gente pensa no marketing 1.0, 2.0, tinha uma época que o consumidor era aquele, chegava na porta, ficava tudo na porta da loja, ele entrava e era uma entidade, né? Mas o consumidor, ele é uma pessoa que tem sentimento, que gosta, que acorda de mau humor. Então, a gente precisa pensar, qualquer negócio que a gente for fazer, seja online, ou offline, ou físico, pensar, colocar o consumidor no centro. Se eu não consigo atender essa demanda por causa de uma questão operacional, o problema não é o consumidor, o problema é a operação. Então, a gente tem que ajustar a operação para atender o consumidor. Isso aí, é uma armadilha, a gente, às vezes, corre o risco de perder esse foco, né? Sem querer, mas a gente sempre tem que ter o consumidor no centro, seja o tamanho do negócio que for. Tá bom, pessoal? Obrigado. E a gente se encontra nos cursos, viu? Só dá certo se for todos, porque se ficar faltando um, vai ficar com, né, a asa do avião vai ficar meia bamba. Tá bom? Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Gente, muito obrigada. E as dicas aí de livros que eu estava me lembrando, né? O Reimagine, do Peter Drucker, tá? E A Revolução do Pouquinho,
Esse livro é maravilhoso, A Revolução do Pouquinho. Um abraço, até a próxima live. Tudo de bom.